E eu já começo te perguntando, você tem equilíbrio emocional? Em algum momento de adversidade, você é daqueles que já deixa tudo explodir ou consegue se manter ali equilibrado? Comente pela hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tá frio hoje, né, Elisa? Pois é, tá friozinho, né? Em São Paulo, em alguns lugares, mas amanhece frio e depois já começa a ficar aquele calorão, né? Parece que é a mesma coisa do que a gente vai falar hoje, né? Sobre equilíbrio emocional. Todo mundo no começo tem aquela coisinha no coração, que não sabe direito se consegue controlar ou não as emoções. Aos poucos vai aprendendo e quando vai ver, tá todo mundo voando aí, se controlando de uma forma muito mais interessante e natural. Muito bom, é isso que desejamos, isso que queremos. Muito bem, vamos com o nosso primeiro tema, que é equilíbrio emocional. A Organização Mundial da Saúde disse nesta segunda que, apesar das altas esperanças por uma vacina nesse momento de Covid-19, pode ser que ela nunca exista. E aí a gente já fica, puxa vida, como assim? Pode ser que ela nunca exista. Ou seja, são notícias que mexem muito com a gente. No início da frase, né, que eu falava de esperança, você já fica feliz. E aí, no fim, já fica triste. Ou seja, um desequilíbrio de emoções. Então, doutor, como manter o equilíbrio emocional nesse tempo de pandemia, já que a gente se sente tão mexido e afetado? O que a gente tem aqui, Elisa, é um convite feito por toda essa situação, para a gente entender que o nosso cérebro ele funciona de formas integradas, porém divididas, no sentido que a gente tem uma parte racional das inteligências múltiplas que faz com que a gente possa desenvolver método para conseguir, de alguma forma, resolver problemas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com a parte emocional que vem junto. Então, assim, como eu faço para resolver um problema a cada nova notícia ou cada nova emoção, positiva ou negativa, que surge pela frente? Então, uma das formas é você entender que você tem uma parte racional, uma parte emocional. E não simplesmente ficar solto e perdido nesse emaranhado de sensações e emoções que muitas vezes são negativas. Parece simples de falar, mas é como se fosse essa balança aqui, ó. Olha que interessante. Ali daquele lado, eu tenho uma engrenagem mostrando todas as nossas artimanhas, né, técnicas, inteligência e esperteza para bolar uma meta, colocá-la no papel, agregar recursos, agregar técnicas e facilidades para chegar e desempenhar o papel. E aqui eu tenho a parte emocional, coração pulsando, mas podia ser também um emoji de alguém chorando, alguém ansioso, desesperado. Então, esse equilíbrio, cada vez mais, ele é importante de ser procurado e ser atingido. A minha pergunta é, maturidade emocional tem a ver com idade? Ou seja, quanto mais velho, mais experiência eu consigo administrar melhor ou não? Você pode ter uma pessoa que tem 50, 60 anos e não ser madura emocionalmente, ocorre isso? Acontece isso. A gente até discute dentro da neuropedagogia o processo de ensino ou de como, na verdade, trabalhar o emocional das crianças, né? Porque muitas vezes a gente já tem um pacote que vem junto conosco e facilmente a gente identifica o que é agradável, o que não é agradável. E às vezes o nosso próprio convívio social, o próprio processo de educação vem para mascarar isso, né? Com alguns valores que muitas vezes acabam escondendo o ser que existe dentro da gente. Então, assim, essa resposta ela é complexa, porque se você teve uma vida marcada com muitas cicatrizes e muitos problemas, muitas chateações, muitas perdas. Cada pessoa tem uma vida diferente. Talvez você tenha até, por ter sofrido mais no decorrer da vida, desenvolvido mecanismos de maior equilíbrio emocional. E talvez uma criança que ainda não teve experiência nenhuma, ela tem uma clareza emocional para tomar decisões e caminhar para onde faz mais sentido do que um adulto que, enfim, às vezes está bem financeiramente, está bem do ponto de vista social, mas acaba atuando como um bebê sem saber lidar com as suas próprias emoções. Pois é, isso é muito curioso, né? É como se a nossa vida fosse dividida em faculdades, né? Então, em algumas faculdades eu estou mais desenvolvido, o ser humano, em outras menos. E aí, quando você fala que uma criança, às vezes, pode ter uma maturidade emocional maior que um adulto, o que é que explica esse mistério de algumas crianças serem tão diferentes, Fernando? A gente tem tanto a parte genética, como também a questão do lugar onde elas vivem, né? E da forma com que são criadas e têm esses relacionamentos, às vezes sob controle dos adultos, porque pai e mãe têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, mas às vezes a gente nem tem controle. Então a própria criança, ela se relaciona com outras crianças de uma forma muito livre e vai aprendendo a como lidar
com esse campo que muitas vezes fica submerso, né, no que a gente chama de inconsciente, que é o campo emocional. E que ali está o segredo da nossa motivação real. Muitas vezes a gente faz coisas não porque a razão está falando para a gente, faça dessa forma para você resolver problemas. Você resolve dessa forma porque a sua emoção diz para você, vá por esse caminho que, por mais que ele seja difícil ou facilitado, ele vai fazer mais sentido. E você vai ter mais força e fôlego para suportar as dificuldades. Tem gente que até brinca que é muito mais emoção do que razão. Então, se essa pessoa que é xingada, ela xinga de volta, ela já grita, ela chora, ela esperneia. E tem gente que se recebe um xingo, uma desaprovação. Uma desaprovação boa, já fica aqui, ó. Tudo bem, isso não me pertence, esse problema é da outra pessoa, não é meu. Tem gente que consegue ter essa coisa quase meditativa, quase um Buda para reagir frente às adversidades, né? Tem, cada pessoa acaba lidando de uma forma diferente, né? Geralmente quem é emocional tem uma resposta muito mais rápida e libera e acaba tendo uma vida um pouco mais fácil em relação a isso. Quem acaba sendo muito racional e colocando para dentro, em algum momento vai precisar lidar com essa emoção ou com esse desafio. Onde é que você se identifica? Comente aí pela hashtag correspondente médico. Você é muito mais emoção ou muito mais razão? Participe aqui da nossa conversa. E ainda falando sobre a Covid-19, que é um assunto que acaba mexendo e muito, né, com o nosso lado emocional e racional. Ainda segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a estrada para a normalidade, para o nosso novo normal, vai ser muito longa. E olha que já passaram 6 meses do dia em que a OMS declarou emergência internacional por causa da doença. E eles ainda avaliam como muito elevado o nível de perigo global provocado pela Covid-19. Então, doutor, faltam só 4 meses para acabar 2020. Aliás, que 2020, né? E nós ainda estamos em quarentena, ainda estamos nessa situação. Como é que o nosso cérebro resiste a tudo isso? É um desafio, né, Elisa? Pois é, eu fiz a pergunta e até pensei assim, nossa, é uma resposta que vale 1 milhão, assim, né? Porque... É assim, mas é dia após dia, né? O que a gente acaba percebendo é que tudo que nós desenvolvemos ou entendemos como sendo inteligência emocional, que é a capacidade que a gente tem de lidar com expectativas, com frustrações e também com sucesso, sendo que eu suporto uma coisa desagradável para lá na frente ter uma recompensa, isso está valendo muito pouco hoje em dia. A moeda de troca aqui é outra, é mudança, é transformação. Então, se eu me agarro muito no passado, talvez eu fique saudosista, talvez eu queira lembrar como as coisas funcionavam e eu começo a perceber que a regra do jogo mudou. Se eu projeto muito para frente, eu não tenho essa capacidade, você vê, a própria Organização Mundial da Saúde fala, olha, pode ser que tenha uma vacina, mas agora fala, pode ser que não tenha não. Poxa. Ou seja, está sendo muito de pouca valia, ou de grande valia, dizendo, pessoal, esse terreno está instável e nem a gente consegue projetar o que vai acontecer. Então, jogar ali para frente, para o futuro, também não é um terreno interessante. O que acaba fazendo todo esse processo com o ser humano que estiver ligado e estiver esperto no que está acontecendo? Ele vai focar no presente. A gente precisa viver um dia de cada vez, prestar mais atenção ainda nas nossas relações humanas, no nosso próprio relacionamento com a gente mesmo, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com as nossas buscas íntimas. Não tem outra saída. Quem tentar fugir para frente ou fugir para trás, infelizmente vai sofrer, Elisa. Pois é, um desafio. Equilíbrio emocional. Mande sua mensagem, participe. Por exemplo, o Vanderlei Magalhães é de São Pedro dos Ferros, em Minas Gerais, e disse o seguinte: hoje posso dizer que tenho equilíbrio emocional, o qual acredito que conseguimos aperfeiçoar com o passar do tempo. Essa é a opinião do Vanderlei. Também tem mais mensagens aqui. O João Gabriel, por exemplo, falou pela hashtag correspondente médico: confesso que não sou o tipo de pessoa que tenho muito equilíbrio, não. Muitas coisas acontecendo, inclusive a pandemia, não consigo manter esse equilíbrio. O Beethoven, nossa maturidade emocional ajuda com essas informações que nós estamos enfrentando? Será, enfim, é um desafio para todos nós sempre. Vamos para o nosso próximo tema. O Estado de São Paulo vai mudar o currículo do ensino médio a partir do ano que vem, 2021. E qual que é a proposta? Essa proposta tenta atrair estudantes depois de um ano letivo marcado pela pandemia, né? Evitar ou diminuir a evasão escolar, os alunos que vão-se embora e simplesmente não voltam mais para a sala de aula. Então, para elaborar esse novo currículo, foram ouvidos 140 mil alunos e 18 mil professores. E os jovens vão ter ali um poder de decisão, porque eles vão poder optar pela formação técnica ou profissional e cada escola vai ter que oferecer pelo menos 2 opções de aulas especiais. Então, doutor, o questionamento é:
como é que os adolescentes vão lidar com essa autonomia? Porque o que a gente está vendo agora é uma possibilidade do adolescente decidir pelo seu próprio ensino, é isso? É isso. Então, vamos lá. Para a gente elaborar o entendimento dessa pergunta e elaborar a resposta, eu preciso passar 2 dados interessantes. Primeiro, a gente sabe, baseado em ciência, que o cérebro humano ele vai ficar pronto por volta dos 20, 21 anos de idade. Então, assim, nós temos aí um cérebro que ainda está em desenvolvimento, ok? Segundo ponto, toda pessoa tem pelo menos 10 tipos de inteligência diferente dentro da cabeça, segundo Howard Gardner e também Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional. Então, a gente tem a inteligência intrapessoal, que é essa capacidade de a gente se entender, a inteligência lógico-matemática, que o próprio nome diz, a capacidade de resolver problemas, linguística, relacionada com a leitura, com a escrita, naturalista, e entender os fenômenos que acontecem à nossa volta no nosso planeta, interpessoal, que é a habilidade de trocar informações com outras pessoas, muito comum em jornalistas, por exemplo, a musical, tanto em quem escuta como quem faz música, a corporal sinestésica, bailarino, jogador de futebol, pessoas que precisam usar o corpo, o próprio cirurgião, se você parar para pensar, e a existencial, que é essa conversa de entender qual o motivo da nossa existência aqui na face da Terra e assim sucessivamente. Então, tenho 2 coisas. Um jovem que ainda não tem o seu cérebro maduro e, ao mesmo tempo, um jovem que tem todas essas habilidades. Sendo que cada pessoa tem pelo menos 2 dessas aqui muito bem desenvolvidas. Isso que eu ia perguntar. Não são todas as pessoas que têm todas. A gente tem algumas mais afloradas? Seria isso? Isso. Naturalmente, eu posso dizer que você, por exemplo, você deve ter a interpessoal e a linguística bem desenvolvida. Certo. Porque você é uma excelente jornalista, sempre ligada, estudando e gosta do que faz. Ou seja, se eu fizesse um teste vocacional, provavelmente você escolheria essas áreas de atuação. O que eu acho disso tudo? A gente está vivendo uma situação desafiadora, a gente acabou de falar, a própria OMS falou, olha, não sei quanto tempo isso vai demorar. E a gente tem uma questão relacionada com o processo pedagógico e formação do jovem. Se a gente tem a questão da evasão aí na nossa frente, uma solução que é dar a autonomia e o poder de escolha para que naturalmente o jovem ele se encaixe no que faz mais sentido para a sua vida, mesmo que precocemente, para mim parece muito saudável. Porque o problema é de que adianta um currículo maravilhoso, perfeito, impecável, se ele não tem um aluno dentro da sala de aula. Entendi. É de preferir que você jogue para ele a volição, a vontade, e ele então faça essa busca e, de fato, utilize o processo pedagógico que está destinado para ele. Trazendo, então, aqui, porque a gente mostrou de informação, que é, no currículo, o jovem poderia, então, escolher entre uma formação técnica e uma formação profissional. Então, de acordo com alguma habilidade que esse jovem tenha, com algo que ele já se identifique, ele poderia demonstrar isso numa escolha que ele venha a fazer, correto? Correto. O que a gente está fazendo aqui, essa acaba sendo essa proposta, a gente está deixando de infantilizar o adolescente e o jovem. Se da mesma forma, infantilizar, eu digo, a gente não precisa definir muitas coisas por ele, porque a gente tem um problema pela frente. Né? Na hora que a gente opta racionalmente para mudar o nosso hábito, a nossa forma de comunicar com as pessoas, até a própria orientação do isolamento social, da quarentena, a gente entende que tudo, como todo remédio, tem um efeito colateral. E esse efeito colateral, ele está esbarrando numa coisa muito importante, e a gente já percebeu isso, que vai ser a questão educacional. Então, a gente não quer que as pessoas não tenham o seu cérebro trabalhado. E nada mais justo e honesto do que oferecer para essas pessoas o poder de escolha, porque talvez com isso a gente tenha uma escola muito mais cheia de alunos interessados. Eu trago agora uma provocação. A gente sabe que o jovem, a criança e o jovem, eles vivem de maneira muito... A sociedade está sempre impondo o que ele tem de fazer, né? A gente não está discutindo se isso é bom ou ruim, colocando juízo de valor, mas, você vai para a escola, agora você está no 7º ano, agora 1º ano, ensino médio, você tem que escolher, você tem... A proposta agora é inverter, é que o jovem tenha pouca, mas que tenha alguma autonomia. O jovem está preparado para ter autonomia, para decidir pela própria vida, sendo tão jovem ainda? Elisa, quando a gente termina o colegial, você tem que decidir que faculdade você vai fazer se você quiser fazer o curso superior. E eu achava um absurdo ter que definir isso com menos de 20 anos de idade. Sim, 17, 18 anos tem gente Então, essa decidindo proposta de trazer para um pouco ainda mais jovem esse poder de escolha parece no mínimo razoável. Pode ser que a gente perceba no decorrer dos anos que talvez não seja tão bom assim. Mas eu acho que é o que temos para hoje. A gente tem um desafio pela frente, que é a questão da saúde, da pandemia e de toda a nossa preocupação. E a gente já está começando a lidar aqui com algumas consequências. Uma delas, previsível, é essa da questão da evasão.
Então, se você torna o ambiente pedagógico um ambiente mais atrativo, em que o aluno de fato participa da sua própria construção, parece muito racional que isso venha ter um bom impacto, um impacto positivo, tanto para São Paulo, que está sendo pioneiro na adoção dessa mudança, como para todo o país. A Bruna está dizendo aqui, ó, pela hashtag correspondente médico, muito interessante esse gráfico de tipos de inteligência. Aliás, é o tipo de gráfico que a gente pode usar para vários outros assuntos. Inclusive, eu fiquei com muita vontade de perguntar se no nosso cérebro, numa próxima vez a gente fala disso, se está dividido o lado que é emoção e o lado que é razão. Existe isso? Bom, vou deixar aqui uma provocação para você e para vocês daí de casa. É o seguinte... Vocês acreditam que a gente tem realmente apenas um cérebro dentro da cabeça? Ah, não, para. Não, para com isso. Você vai ter que me explicar isso agora. Não, mentira. A gente guarda para uma próxima. Imagina, se tem só um cérebro, que eu saiba, desde que eu nasci, que tem um só. Mas, enfim, Fernando Gomes guarda isso para um próximo assunto. Vamos falar agora de um negocinho que está bastante famoso, gente. O tal do TikTok. Quem é que não conhece ou já não ouviu falar ou nem sabe que é do TikTok, mas já viu algum vídeo diferente na rede social, aqueles vídeos misteriosos com montagens diferentes e até bem divertidas? A Microsoft confirmou que está negociando os direitos da rede social nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Esse acordo ocorre depois do presidente Donald Trump desistir de banir o aplicativo. Lembra que a gente trouxe esse assunto aqui, né? Que o Trump queria simplesmente tirar dos Estados Unidos o aplicativo? O TikTok é uma rede social que, segundo a empresa que criou, foi inventado para combinar o poder da inteligência artificial com exatamente aquilo que os usuários consomem de informações na internet. Doutor, por que estão tão populares, cada vez mais, esses aplicativos que nos oferecem aquilo que a gente gostaria de ver? Olha só, a gente acaba grudando um assunto em outro costurando uma coisa e tudo em outra, mais, né? A gente percebe o seguinte, quando surgiu a internet, e a internet era considerada uma terra de ninguém, a gente não tinha a figura de um editor ou de pelo menos um curador de conteúdo. Quando a gente joga a inteligência artificial do tipo, gosto de futebol, ou gosto de esporte, e eu tenho um aplicativo que vai me alimentando com mais dessa informação, e eu vou recebendo mais do mesmo conteúdo, do mesmo sentido, eu vou tendo esse circuito relacionado com a satisfação, com a formação do especialista, independente do assunto em questão, sendo estimulado. Isso faz sentido, isso faz prazer. Então, olha só, se o TikTok funciona dessa forma e faz tanto sucesso, o método pedagógico de você dar para o jovem o que ele realmente quer, talvez tenha também tudo para fazer muito sucesso. Porque o cérebro, ele gosta de se especializar. Então, quando você tem um assunto, você vai mergulhando e vai querendo saber mais e mais sobre ele. E por que a gente está falando isso? Porque em aplicativo como o TikTok, aquilo que você está vendo, eles têm uma configuração ali, né, uma inteligência artificial, que faz com que você acabe recebendo mais vídeos daquele mesmo conteúdo. Assim como quando você pesquisa, não sei, um tênis na internet, você vai ficar uma semana recebendo de forma misteriosa anúncios de tênis. E você acredita que é o universo te mandando informação. Você fala assim, não, o universo está ao meu favor, eu acho que eu tenho que comprar esse tênis mesmo. Na verdade, não, tem muita gente trabalhando ali atrás para que você receba essas informações. Agora, até o fato da gente entender isso é realmente muito interessante, porque você percebe que para você ter o seu poder de decisão, você precisa ter a curiosidade, porque se você ficar passivo em todo esse processo, você só vai ter mais do mesmo. Olha, eu tenho mais umas 10 perguntas para lhe fazer sobre esse assunto, mas eu acabei de ouvir que o nosso tempo terminou. Voou o tempo, é isso mesmo que eu estou sentindo aqui? Então, amanhã a gente conversa mais a respeito até de rede social e de que maneira elas despertam os sentimentos nas pessoas, né? Às vezes tem gente que está triste, abre a rede social e já se sente feliz, ou tem gente que fica mais triste depois. Enfim, amanhã a gente continua essa conversa. Doutor Fernando Gomes, aliás, tem TikTok? Não tem, né? Tem? Não tenho TikTok, tem uns mas conheço aí, vários fakes por aí. Não é o doutor Fernando Gomes do TikTok, viu? Doutor, obrigada por hoje, viu? Obrigado a você, Elisa. Bom dia para vocês. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia, Muito doutor. Bem.